Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isso é, não pertencente a esta criação, mas por meio de sangue, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eu quero também ler aqui no capítulo 9, no versículo 1, que vai dizer o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente chamado Lugar Santo, estavam os candelabros, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Eu quero ficar aqui porque esse texto aqui nós precisamos entender quando Jesus, nós estávamos pela manhã lá no Monte das Oliveiras e Jesus então ali canta um hino com seus discípulos e depois vem para cá orar. E por 3 vezes ele ora. A primeira estão todos. Depois que ele vai para a segunda vez que ele vai orar, só vão 4. E na terceira vez ele vai sozinho. E ele diz para eles, né, vocês não podem vigiar nenhuma hora enquanto eu estou orando. Estava perto, ele que foi preso, foi levado aqui para a casa de Caifás, onde nós estivemos lá, e subindo aquela rua onde nós tiramos foto, e ali começa a sua Via Cruz. Mas é interessante observar que a presença de Jesus aqui tipifica o tabernáculo, porque no capítulo 9, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi o sumo sacerdote. Bom, precisamos voltar lá no Antigo Testamento e entender desde quando estava o povo no deserto, desde quando haviam saído do Egito e agora estavam peregrinando pelo deserto. Em Êxodo 25, Deus instituiu um tabernáculo. E esse tabernáculo era formado de 3 etapas. Existia o átrio, que era a parte externa, e existia dentro de uma tenda 2 partes, a primeira lugar santo e a segunda lugar santíssimo. Em Levítico capítulo 16, a Bíblia vai falar como era feito o dia da expiação, porque uma vez por ano havia um sacrifício anual e esse era imolado, o cordeiro, que podia ter no máximo 4 anos, sem defeito, sem mancha, perfeito, tipificando o próprio Cristo, sem pecado. Ele era imolado no altar do holocausto, era recolhido o sangue e o sumo sacerdote levava para o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Ele então pegava com seu polegar direito e aspergia sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Assim era o ritual anual, era dessa maneira que era feito. Mas era o sumo sacerdote, e a Bíblia, aqui no livro de Hebreus, vai chamar Jesus do sumo sacerdote. Então, como ser o sumo sacerdote? Se ele era o próprio sacrifício, porque o sumo sacerdote levava o sangue daquele que era sacrificado, mas o próprio Senhor foi sacrificado. Então, a Bíblia diz que ele leva o seu próprio sangue, mas ele não poderia ser sumo sacerdote, já que ele era o Cordeiro Pascual, já que ele era o sacrifício de Deus, como ele poderia ser o sumo sacerdote? Então nós precisamos linkar esse texto, que é uma revelação, ao que acontece aqui. Porque aqui também Jesus derrama o seu sangue, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor de saber o que ele iria passar. A Bíblia diz que ele então suou suor e sangue. E somente poderia o sumo sacerdote levar o sangue. É muito profundo isso, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele era o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote leva o sacrifício. Bom, ele era o próprio sacrifício, então ele não poderia se levar. Então esse sangue estava onde? E esse sangue, quando vamos olhar como foi feito, os 3 momentos que Jesus esteve aqui com seus discípulos,
nós vamos tipificar o tabernáculo. E aí nós vamos começar a entender a profundidade desse lugar e a profundidade do que Jesus estava fazendo aqui, naquele dia, prestes a ser preso, julgado, condenado, e amanhã nós vamos fazer a via dolorosa e terminar no jardim do túmulo. Então, na primeira vez que ele vem com todos, eles dormem. Onde ficava todo mundo? No átrio. O átrio era o lugar do povo. O átrio era o lugar das pessoas trazerem as suas ofertas pacíficas. E o lugar, depois Jesus deixa eles ali e vem somente com 4. E ele vai para o lugar santo, porque ali só poderiam entrar os sacerdotes, que poderiam cuidar da mesa dos pães, do candelabro, e ali do altar do incenso. E por último, quando eles dormem, quando eles também fracassam, ele se afasta e vai orar sozinho. E ali representa o Santíssimo Lugar. E ele derrama o seu sangue. E o escritor aos Hebreus vai ter essa revelação de que ele poderia ser o sumo sacerdote, porque aqui ele já havia derramado o seu sangue. Ele não só foi o sacrifício, como foi e é o sumo sacerdote. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Ele carregou o seu próprio sangue para apresentar a Deus por nós, por cada um que entrega a sua vida para Jesus, cada um que um dia decidir viver para Deus, passa por esse processo. E uma das coisas que me chama a atenção, que o capítulo 9 dos Hebreus vai dizer que o altar do incenso está dentro do lugar santíssimo e não fora, como era estabelecido na lei de Moisés. Será que mudou alguma coisa, né? Será que ele escreveu errado, alguém escreveu errado, porque não condiz com o que o texto sagrado e as leis de Moisés vão dizer, principalmente o livro de Deuteronômio. E quando nós vamos olhar essa história, nós vamos entender que para nós, para mim, para você, não existe mais átrio. Ele já passou pelo átrio. Ele já passou pelo lugar santo. E agora nós, no capítulo 10, vai dizer que ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você, por causa dele, não ser apenas o sacrifício, porque se Jesus, o sangue dele fosse só o sacrifício, jamais o véu poderia ser rasgado. Jamais nós poderíamos adentrar no lugar somente que o sumo sacerdote entrava. Ele precisou entrar não como sacrifício, mas como sumo sacerdote, para rasgar o véu e para me dar a oportunidade, eu e você, como igreja, nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo. Antigamente não era como nós fazemos hoje. Nós vamos daqui a pouco arrumar um lugar, que eu quero dar bastante tempo para que você faça o seu devocional com Deus, o seu momento com Deus. Mas no momento que nós orarmos e entrarmos em qualquer lugar e começarmos a falar, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, em nome de Jesus, o véu já está aberto. Nós temos livre acesso pelo Seu nome, pelo sumo sacerdote e pelo sacrifício de Deus. O primeiro sacrifício da Bíblia foi Deus que fez no Éden. Porque quando Adão e Eva, eles pecam, agora estão descobertos. E quando Deus os expulsa do Éden, Deus os cobre com uma pele de um animal. O primeiro sacrifício foi feito por Deus. E o último, e o perfeito sacrifício, foi feito por Deus. O preço já foi pago. Nós não temos mais que carregar nada na nossa vida que não seja o que Deus quer. Nós não temos que carregar mais dores, sofrimentos, porque aqui, nesse lugar, Ele pagou esse preço por mim e por você. Ele levou o seu sangue e apresentou a Deus. E abriu para mim e para você um novo e vivo caminho. Ainda diz o seguinte, entrem, pois, com ousadia. Ainda manda nos entrar no lugar que se... Uma coisa interessante, só para que você possa entender, o sumo sacerdote, nas suas vestes, eram colocados alguns guizos, e esses guizos faziam barulho, porque quando eles adentravam no lugar santíssimo, se amarrava uma corda na sua cintura.
E se em algum momento ele tivesse, aquele barulho parasse, ele tinha morrido. Então tinha que puxar ele. Era um ritual muito sério, muito profundo. E inclusive nós cantamos uma música que, não sei se você sabe, que diz que no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Está falando desse ritual anual, de um sumo, e todas as vezes que esse ritual era feito, desde o tabernáculo que foi instituído no deserto, o pecado das tribos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, eram perdoados. Era uma aliança, era uma renovação. Olha, tudo que vocês fizeram estão perdoados, vamos continuar. No outro ano, o pecado era perdoado, vamos continuar. No outro ano, o pecado era perdoado, vamos continuar. E até que Jesus, o próprio sumo sacerdote, aleluia, porque ele derramou seu sangue aqui. E quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, foi para se tornar o grande sumo sacerdote, para levar as nossas causas. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso elo, Jesus Cristo. Por isso oramos no nome do Senhor, falamos no nome do Senhor. Começamos a orar em nome de Jesus, terminamos a oração em nome de Jesus, porque sabemos que é assim a nossa oração chega até ao Senhor Jesus Cristo. O nosso sumo sacerdote abriu para mim e para você um novo e vivo caminho que nós podemos entrar. Nunca mais precisaremos de qualquer outro sacrifício, nunca mais precisaremos de fazer nada, porque tudo foi feito, o preço foi pago e nós estamos salvos e livres pela cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos viver uma vida de ousadia, vamos entrar com ousadia, vamos nos relacionar com Deus na intimidade, no profundo. Para isso ele morreu na cruz do Calvário, não para que nós venhamos a ter uma vida de santidade no céu, mas aqui na terra como no céu. Essa foi a oração que ele nos deixou, a vontade dele sendo feita aqui como lá. Então nós estamos vivendo aqui apenas um momento que estamos nos preparando, de preparo para entrarmos na glória eterna. Jesus, o grande sumo sacerdote, nos libertou da maldição da lei e nos livrou do mal. E agora, aquele que cumpriu a lei, morreu e teve o direito de ressuscitar, porque não tinha pecado. Foi assunto aos céus, manda o seu Espírito e o seu Espírito está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida, quando estivermos chorando e nós falamos, Jesus, Ele está do nosso lado. Quando estamos passando pelos maiores apertos da nossa vida, se chamarmos Senhor, Ele está do nosso lado. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está do nosso lado. Sempre estará do nosso lado. A Ele seja a glória eternamente e que todos digam amém. Nunca se esqueçam que o próprio sacrifício se tornou o sumo sacerdote.